Olá, meus irmãos, muito bom dia na preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estou feliz com o Senhor Jesus porque grandes coisas Ele tem feito na minha vida, louvado seja o seu precioso nome. Querido, sinto alegria, prazer de mais uma vez plantar mais uma semente no YouTube. Deixar uma palavra de amor, de conforto, uma palavra de Deus aos corações. Nós vemos que estamos no tempo final, querido. E é tempo de semearmos a palavra de Deus. Já está escrito no livro de Eclesiastes sobre lançar o pão sobre as águas. É o que eu estou tentando fazer. Plantar uma semente de paz, de amor, uma palavra amiga, de conforto, de consolo aos corações. Falar de Deus, falar do Senhor Jesus Cristo, é a melhor coisa no nosso tempo, queridos. Louvado o nome do Senhor. Em especial para todos nós, servos e servas de Deus, desejo meditar sobre o arrebatamento da igreja. É a maior bênção que estamos aguardando. E um dia vai acontecer. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 ao 58, o apóstolo Paulo nos diz: agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Palavras do apóstolo Paulo para a igreja de todos os tempos. Louvado o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, antes um perseguidor, mas um dia ele teve um encontro no caminho de Damasco com o Senhor Jesus Cristo. E ele caiu literalmente do cavalo. E caiu cego. E ele então se assusta. E uma voz disse para ele:
Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, perturbado, disse: Quem és? Quem és? Senhor. Ele não estava reconhecendo a pessoa do Senhor Jesus, porque ele estava cego. A voz tornou a dizer: Eu sou a Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os meus grilhões. Jesus já tinha avisado Ananias para orar por Paulo. Ele até se recusou, mas o Senhor disse: Ele é para mim um vaso escolhido. Ele vai sofrer muito por causa do meu nome. Isso aconteceu. Jesus Cristo teve um encontro com ele e transformou a sua vida. Louvado o nome do Senhor. Foi o último dos apóstolos, um dos últimos dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Jesus transformou a vida dele. Está escrito na gloriosa palavra de Deus: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vemos na profecia bíblica, queridos, que Jesus Cristo foi o prometido de Deus. Foi profetizado no livro de João, capítulo 3, e o verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, quando estava aqui, ele formou as bases da igreja. Louvado o nome do Senhor. Chamou os seus servos, os seus discípulos, um a um. Nenhum deles, quando o Senhor Jesus estava presente, nenhum deles eram apóstolos. Mas servos, Jesus os escolheu um a um. Não eram perfeitos, matutos ainda, mas Jesus estava investindo, trabalhando na vida deles. Jesus Cristo chamou Pedro, Tiago, André, um a um. João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Lebeu, Tadeu, Simão. Um a um ele foi chamando para formar as bases da sua igreja. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus Cristo não falou muito sobre a igreja, porque o Senhor Jesus estava debaixo da lei. Ele trouxe para nós a graça maravilhosa. Só que a graça estava guardada com ele enquanto ele vivia. Em todo o evangelho ele falou aos judeus, ensinando aos judeus, pregando aos judeus, socorrendo aos judeus. Toda a mensagem do Senhor Jesus Cristo era única e exclusivamente ao povo judeu. Ele deixou uma pincelada para a igreja, lá no livro de João, capítulo 14, quando ele disse: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugares. Se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai-vos também.
Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que maravilha ter o Senhor Jesus Cristo pessoalmente falando, sorrindo, andando. Que maravilha, que privilégio que eles tiveram. Privilégio de poucos. Mas tinha um no meio deles que era incrédulo. Quando o Senhor Jesus ressuscitou e os visitou, ele não estava presente. Quando ele chega mais tarde, falaram para ele, ele disse: eu não acredito. Em outras palavras, eu só acredito vendo. Outro dia o Senhor Jesus chega e disse: Pai, seja convosco. E vai até ele. Tomé, põe a tua mão aqui. Põe a tua mão aqui. Põe a tua mão aqui. E agora, porque me viste, creste? Bem-aventurados que não me viram e creram. Estava falando comigo e com você, querido irmão. Eu nunca vi Jesus, mas eu creio pela ação do seu Espírito, pela ação da sua palavra. Eu acredito que ele vive para toda a eternidade e que ele está assentado no mais alto e soberano trono e que ele tem o domínio de todas as coisas. Eu creio nisso. O Espírito Santo me fez aceitá-lo como único e suficiente Salvador da minha vida. E eu sirvo com alegria. Não sou perfeito, mas sirvo com alegria, porque grandes coisas ele fez na minha vida. O apóstolo Paulo também teve um encontro glorioso, maravilhoso com Deus. E ele deixou o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E foi um dos apóstolos mais abençoados. Não menosprezando os outros, mas o apóstolo Paulo não andou com Jesus como os outros andaram. Ele se encontrou com Jesus anos e anos depois. Mas o mesmo Jesus que andou com Pedro, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Lebeu, Tadeu e Simão, o mesmo se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. E ele resolveu servi-lo de todo o coração. Ele resolveu ser íntimo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Uma certa ocasião ele deixou dito na sua palavra, não me lembro onde está escrito, mas ele deixou dito: todos aqueles que querem viver piamente o Evangelho padecerão perseguição. O apóstolo Paulo foi um dos que mais sofreu por amor ao Senhor Jesus Cristo, por amor à sua palavra. E foi um dos que Deus mais usou para com a sua igreja futura, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o Senhor Jesus estava entre os 12, ele falava aos judeus, ensinava os judeus, ele pregava o evangelho do reino aos judeus. Ele não mencionava o evangelho da graça, porque ele estava debaixo da lei.
E ele veio para cumprir a lei. Porque os homens, nem o próprio Moisés conseguiu cumprir a lei. Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Louvado o nome do Senhor. Jesus veio a este mundo com vários propósitos. Um dos propósitos é cumprir as 7 festas judaicas. Não é esse o assunto agora. Mas ele já cumpriu 4 festas. Falta 3. Ele veio perdoar os pecados humanos e assumir a condição de pecador em lugar dos seres humanos. Paulo não reconheceu a sua voz porque ele não andou com Cristo. Quando ele disse, quem és, Senhor? Ele pensava que era um ser humano comum. Mas Jesus Cristo disse, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os meus grilhões. Paulo, então, à medida que o tempo foi passando, ele foi se inteirando no estudo, crescendo diariamente no estudo da palavra e também na oração. Eu não me lembro se foi ele que disse, crescei na graça e no conhecimento. Eu não me lembro. Mas tem 2 crescimentos para mim e para você. Devemos crescer na graça e no conhecimento. O crescimento tem que ser junto, unido. Infelizmente, temos visto no nosso tempo alguns que cresceu em um lado e no outro é esquecido. Aí começa a fazer bobagem, asneiras. A Bíblia nos manda crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia nos adverte a sermos equilibrados e sóbrios. E o apóstolo Paulo diz aqui, na palavra, foi algo revelado unicamente para ele. Os profetas do Antigo Testamento não falaram sobre o arrebatamento. O Senhor Jesus Cristo deu apenas algumas pinceladinhas sobre o arrebatamento, porque este era um mistério que ele iria entregar para um apóstolo, que foi o apóstolo Paulo. Jesus Cristo, quando veio, ele veio trazendo a graça, mas a graça ficou com ele em todo o seu tempo de vida. A graça só foi fluir no momento em que ele estava na cruz do Calvário, sofrendo a agrúria, sofrendo a penalidade. Ele foi cuspido, foi chicoteado, foi blasfemado, xingaram ele. Alguns até diziam, tu não és o Filho de Deus, desce daí, para que cremos em ti, para que possamos crer em ti. E ele, calmo, sereno e tranquilo, estava ali assumindo a condição de pecador em meu e no seu lugar. E quando chegou o momento da sua morte, ele levanta os seus olhos aos céus e grita, tetelestai, que significa está consumado. Neste exato momento em que ele fala isto, e então ele rende o seu espírito a Deus, ele morre. E no momento em que ele morreu, a graça, toda a graça que estava nele, abriu-se a porta. Um novo precedente, um novo testamento se abriu ali. E no momento em que ele morre, um terremoto acontece. Tudo estremece.
O templo estremeceu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o segredo da lei, a arca e outras coisas foram vistas. Na ótica espiritual estava se abrindo um novo precedente, um novo testamento, o tempo da graça. Louvado o nome do Senhor. Porque está escrito na palavra sobre o Filho de Deus, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ele abriu, através da sua morte, o tempo da graça. E eu e você sabemos que esse tempo está terminando. Por isso o apóstolo Paulo deixou dito aqui: agora vos digo, irmãos, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos aqueles que desde os tempos antigos que aceitaram esta graça maravilhosa e partiram, estão aguardando esse momento. E o apóstolo Paulo recebeu essa revelação preciosa e ele deixou dito: no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, que ficarmos vivos, seremos transformados. Ele esperava o arrebatamento para o seu tempo, mas não era para o seu tempo, porque Deus tem seus protocolos ainda que iriam se cumprir no futuro. E ele disse: convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal, ele estava falando do corpo, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, o nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Por isso Jesus Cristo deixou dito aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele estava aqui, mas já estava ressuscitado. Ele venceu. Temos lutas diariamente, problemas diariamente, aflições, faz parte da vida. Mas para aqueles que confiam em Deus, serão vitoriosos, louvado seja o nome do Senhor. Chegará o dia em que vamos dizer conjuntamente: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Eu sobressaí. Aí vamos dizer juntos: valeu a pena. Milhões e milhões e milhões e milhões, certamente vamos dizer: valeu a pena, porque Ele nos amou primeiro e se entregou por nós. Vamos dizer: valeu a pena. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a gloriosa palavra de Deus aqui: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse, reforçando a fé dos irmãos: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aqueles que deram um copo de água a um dos pequeninos
diz o Senhor Jesus Cristo. Receberá o seu galardão. Você que está fazendo a obra de Deus, trabalhando, orando, intercedendo, fazendo algo na obra de Deus, você não será esquecido. Você não será esquecida. Louvado o nome do Senhor. Vamos continuar firme na presença do Senhor nosso Deus. Porque o grande dia está chegando. Está escrito na palavra de Deus que o engano iria vir para perturbar os santos de Deus. No tempo do apóstolo Paulo, ele ensinando sobre o encontro com o Senhor, sobre o arrebatamento, no tempo dele, já tinha homens maus, enganadores. O apóstolo Paulo estava preso e um homem, não sei quem, escreveu uma carta em nome de Paulo, falando que o arrebatamento já tinha acontecido. Os irmãos ficaram empolvorosos, amedrontados, e o apóstolo Paulo, sabendo disso, imediatamente ele escreveu a segunda carta, segundo Tessalonicenses. O apóstolo Paulo diz, mas eu quero ler primeiro Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 13 a seguir. Ele diz, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Mas se cremos que Jesus ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, a palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos aos que dormem, não passaremos da frente. Não. Vamos ser arrebatados juntos. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Aliás, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para toda a eternidade com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele ensinou eles. Só que o diabo não perde tempo, usou alguns para perverter os irmãos. E muitos ficaram tristes, aborrecidos, porque foram enganados. Mas o apóstolo Paulo, o verdadeiro, um dos verdadeiros atalaias de Cristo, logo entra em ação para defender o Evangelho de Jesus Cristo e trazer segurança àqueles que estavam crendo no Evangelho. Ele disse, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo deixou dito, ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, arrebatamento, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, apóstolo, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes se manifeste a apostasia. Esta palavra apostasia aqui tem dado nó na cabeça de muita gente, porque a apostasia sempre aconteceu, mas esta palavra aqui está falando exclusivamente do afastamento de milhões e milhões e milhões em um momento. Está falando do arrebatamento da igreja, afastamento dos milhões
da terra. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe contra todas as coisas, se levanta contra tudo que se chama Deus e o adora, de sorte que assentará-se como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Nós estamos perto do arrebatamento da igreja. Meus queridos irmãos, vamos continuar firmes, orando uns pelos outros, buscando ao Senhor Jesus Cristo, porque a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Estamos no tempo da graça. Temos tempos de buscar ao Senhor enquanto podemos encontrá-lo, porque breve, muito breve, o mundo entrará em um tempo de treva, aonde ficará escasso a busca da palavra. Enquanto estamos no dia chamado hoje, no momento chamado agora, é tempo de estarmos ligados ao trono da graça. Que Deus vos abençoe, queridos, rica e abundantemente.